Olá! Está na hora de ficar bem informado em Libras. Quer saber mais sobre o nosso programa e ficar por dentro do universo da acessibilidade? Entra lá no facebook.com/Visual TV Brasil. Direto do Rio de Janeiro, o Visual começa agora. O governo do Rio de Janeiro sancionou uma lei que reserva vaga para pessoas de baixa renda nos concursos públicos feitos pelo Estado. Apesar de ter sido sancionada pelo governador Luiz Fernando Pezão, a nova lei já divide opiniões. É uma forma de criar mecanismos de oferecer que vários setores da população, da sociedade, ocupem posições de poder, tenham uma qualificação melhor, uma qualidade de vida maior. Eu acho inválida, sabe? Porque eu acho que concurso tem que ser uma coisa assim nivelada pela capacidade do indivíduo de fazer a prova, se sair bem ou não. A cota reserva 10% das vagas em concursos públicos para pessoas que tenham renda familiar per capita de até meio salário mínimo, hoje correspondente a R$ 468. A lei vale para todos os concursos dos poderes executivo, legislativo e judiciário do Estado do Rio de Janeiro pelos próximos 10 anos. Para este estudante de um cursinho popular preparatório para concursos, a cota pode ser o empurrãozinho que faltava para a conquista do tão sonhado emprego público. Por eu ser negro, por eu ser de uma classe baixa, entendeu? Isso me traz, com certeza, mais próximo a eu alcançar certas metas que eu tenho na minha vida. Apesar de bem recebida pela população de baixa renda, a nova cota foi alvo de críticas, principalmente porque a lei foi aprovada em um momento complicado para o governo do Estado do Rio de Janeiro. Homologado no início de setembro, o Acordo de Recuperação Fiscal do Estado do Rio prevê a suspensão dos concursos públicos por pelo menos 3 anos. Essa lei chegou um pouquinho atrasada. Ela deveria ter chegado 10 anos atrás, quando o Estado estava crescendo. Nós tínhamos como investir, como termos mais vaga nos concursos. Os reservatórios do Ceará estão em situação crítica e, por isso, a recomendação é evitar o desperdício no consumo de água. Mas as ligações clandestinas, os famosos gatos, tornam esse controle mais difícil. Só este ano foram identificadas mais de 20 mil fraudes relacionadas ao fornecimento de água no estado. Nessa residência, por exemplo, o inquilino havia tido a água cortada por falta de pagamento, mas adulterou o equipamento da CAGES para continuar sendo abastecido. O lacre que estava no local de corte foi rompido e o cliente trocou a peça de corte por uma peça normal para poder manter o fluxo de água dele, né? Então nós estamos retornando hoje aqui para poder estar fazendo uma supressão. Então hoje a gente está retirando o hidrômetro para poder estar dificultando mais ainda para que ele possa voltar a fraudar essa ligação dele. Somente essa equipe da CAGES ainda tem 16 visitas programadas em Fortaleza e região metropolitana. Mas além do prejuízo financeiro, as ligações clandestinas causam consumo irracional da água. Isso porque, se um imóvel possui em média um consumo de 11 metros cúbicos de água por mês, uma residência abastecida de forma ilegal pode consumir até 6 vezes mais, já que, por não pagar, o dono usa o recurso de forma desenfreada. Segundo essa diretora de mercado da CAGES, as ligações fraudulentas em Fortaleza consomem 400 litros de água por segundo, o suficiente para abastecer uma cidade do tamanho de Sobral. O risco quando a pessoa está fraudando, ela desperdiçar água, ela pode também, quando ela fura a nossa tubulação para roubar essa água, ela pode gerar uma contaminação da água. E também a gente não consegue ter água suficiente, nem pressão suficiente para abastecer os demais clientes. Então, assim, fraude é um problema sério que todos nós temos que combater. Entre agosto de 2016 e setembro de 2017, as equipes visitaram 235 mil imóveis e constataram 21 mil fraudes. A Somália viveu no fim de semana o pior ataque terrorista do mundo desde o 11 de setembro. Mais de 300 pessoas morreram e 400 ficaram feridas. 2 explosões de carros-bomba foram registradas no mesmo dia na capital Mogadíscio. A mais devastadora aconteceu perto de um hotel.
O local onde agora só se vê destruição e escombros era antes uma das ruas mais movimentadas da cidade, cheia de lojas e restaurantes. O presidente da Somália, Mohamed Farmajo, decretou luto de 3 dias e atribuiu as mortes ao grupo terrorista Al-Shabaab, ligado à Al-Qaeda. Uma grande campanha de doação de sangue foi organizada na cidade. Turquia e Quênia receberam pessoas feridas para tratamento. Desde os anos 90, com a queda do ditador Mohamed Siad Barre, a Somália vive uma situação caótica, com a ação de milícias radicais islâmicas e um governo pouco efetivo para controlar a violência. O Brasil ganhou 30 novos santos no domingo em uma cerimônia no Vaticano. São os mártires de 2 massacres contra católicos ocorridos no Rio Grande do Norte em 1645, durante a invasão holandesa. Eles passaram pelo processo de beatificação que terminou em 2000 e agora foram declarados santos. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, comemorou a vitória nas eleições regionais de domingo, em 17 dos 23 estados. Segundo a presidente do Conselho Nacional Eleitoral, a participação foi alta e inesperada, 61% dos 18 milhões de eleitores. Os resultados foram muito diferentes daqueles esperados pela oposição, que elegeu apenas 5% dos governadores. Eles questionaram as cifras oficiais e acusaram o governo de fraude. Faltam 9 rodadas para o fim do Brasileirão e com o Corinthians com uma das mãos na taça, muitos clubes estão buscando outros caminhos para soltar o grito de campeão esse ano. No meio da semana que vem, 4 times brasileiros voltam suas atenções para 2 competições continentais. O Grêmio vai ao Equador pela semifinal da Libertadores, tentando uma vaga na decisão. Pelas quartas de final da Copa Sul-Americana, o Sport encara um time da Colômbia, enquanto Flamengo e Fluminense se enfrentam no Maracanã. Pela primeira vez na história do Clássico, ele será disputado num torneio internacional. Esses jogos interessam a todos os demais que estão só no Brasileirão. Se nossos times ficarem com esses 2 títulos, poderemos ter até o 9º colocado classificado para a Libertadores do ano que vem. Será uma boa prova dos 9 para o nosso futebol. Uma exposição usa a arte para estimular o debate em torno do modelo mineral brasileiro. São fotos e obras sobre o desastre que desolou a cidade de Mariana, em Minas Gerais. Painéis e fotos mostram como ficou a região de Mariana, em Minas Gerais, após ser atingida por rejeitos tóxicos devido ao rompimento da barragem de Fundão. Esses são alguns dos objetos de arte usados para estimular o debate em torno do modelo mineral brasileiro da exposição, do rio que era doce às águas do semiárido. O rastro de lama chegou até o Oceano Atlântico e, com ele, cresceu também a necessidade de se discutir as ameaças socioambientais representadas pela mineração. Um aspecto interessante da exposição é este painel aqui, criado pela artista plástica Laila Monsegur, que traz alguns dados como o número de mortos e pessoas, além de comunidades também atingidas pela tragédia crime em Mariana. Essas maquetes criadas e desenvolvidas por Ricardo Cili e Gabriela Vergara mostram o antes e o depois do rompimento da barragem e ajudam o público a entender como funciona a mineração e a gravidade de seus impactos. Trazer a exposição para a Bahia é fruto da articulação do projeto Geografar UFBA. Não é possível ter dignidade para essas comunidades nos territórios onde que chegam as minerações. Então a gente começa a mapear e levantar tanto os conflitos históricos, quanto os conflitos atuais que estão em andamento, quanto os conflitos que estão por vir devido já a várias localidades da Bahia onde existem pesquisas em andamento para futuras extrações, mas que já existe algum tipo de conflito. Um obstáculo para alguns adultos concluírem os estudos é arrumar com quem deixar os filhos. Foi pensando nisso que surgiu o projeto Escola que Acolhe, em São Luís do Maranhão.
Na populosa área do Itaquibacanga, em São Luís, esta escola da rede pública de ensino ganhou um novo espaço, que, embora dedicado ao público infantil, busca assegurar a matrícula e permanência dos alunos da Educação de Jovens e Adultos, o EJA, em sala de aula. Esta é a primeira sala de acolhimento, que pretende receber crianças entre 4 e 10 anos de idade, que não têm aonde ficar, para que assim os pais possam concluir os estudos. A ação pioneira no Maranhão integra o programa Escola que Acolhe, desenvolvido pela Prefeitura e que prevê mais 2 novas salas até o final do ano. E eles terão, sim, todo um trabalho lúdico-pedagógico que será desenvolvido na sala. Maximiano é aluno do EJA e ter o filho acolhido durante as aulas o deixa bem mais tranquilo. É um exemplo, né, que ele está estudando, brincando e aprendendo também. E é de bem assim para nós pais, é uma forma de educar nosso filho. E o Visual fica por aqui. Muito obrigada pela companhia. Tchau. Tchau, tchau para você.